Pessoal, em Ribeirão Preto, a Câmara de Vereadores apura se o Instituto Previdenciário, o IPM, da cidade perdeu 35 milhões de reais na Bolsa de Valores. Esses recursos fariam parte do pagamento de futuras aposentadorias dos servidores. Essa perda teria acontecido por conta da pandemia do coronavírus. O Vinícius Rocha, ele conversou com o vereador responsável por essa denúncia, que é o Igor Oliveira. Vamos acompanhar. Fez um investimento considerado de risco por especialistas em economia. Por isso, os vereadores de Ribeirão Preto vão investigar agora o porquê desse investimento neste momento em que estamos vivendo a instabilidade financeira em todo o mundo. Nós protocolamos um ofício direcionado à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e à Superintendente Maria Regina do IPM. Através de informações que chegaram até o nosso gabinete, de uma possível perda que poderia chegar em até 35 milhões de reais. Qual que é o trabalho que estamos fazendo? Apurando nesse primeiro passo, através deste ofício. Estamos aguardando agora a resposta da Maria Regina, superintendente do IPM. Ela nos disse ontem, através de um e-mail enviado por volta das 11 horas da manhã, que está providenciando todas as documentações solicitadas para que a gente possa analisar e verificar o próximo passo que iremos fazer. Todos nós sabemos que teve uma bolsa, na Bolsa de Valores, uma movimentação, uma perda muito grande das pessoas que investiram nesse fundo de investimento. O que sabemos até agora, através dessas 72 horas que estamos trabalhando nesta questão, é que no início do ano de 2019, o valor aplicado pelo IPM nesse fundo de investimento era em torno de 4%, subindo em seguida para 9%, e chama muito a atenção que no final do ano, para o início desse ano de 2020, aumentaram ainda mais o investimento, mesmo no início de uma possível crise mundial, até porque na China já nascia este vírus, este nosso inimigo invisível, que é o Covid-19, e já tínhamos também um problema sério que afetava a Bolsa de Valores, que era a briga entre os Estados Unidos e Irã na questão do petróleo. Neste período, o IPM investiu ainda mais, de 9% saltou para 14%, chegando no total de 71 milhões de reais investidos na Bolsa de Valores. Depois desse investimento, veio a crise que nós estamos convivendo e, com certeza, a perda pode ter sido muito grande. Nós queremos saber qual é o saldo hoje, o valor disponível, caso necessite o IPM neste momento. Sabemos se realmente teve essa eventual perda, que pode chegar em até 50%. É um número que falam especialistas, investidores que investem em bolsa de valores. Se a gente contabilizar este valor de 50%, esse número de 50%, num valor de 71 milhões, a perda hoje pode chegar em 35 milhões de reais. Estamos apurando e quando tivermos todos os documentos nas mãos, nós vamos ver qual será o próximo passo. O Ministério Público ou até mesmo, não descartamos, abrir uma CPI ou até mesmo uma comissão especial de estudos para levantar ainda mais em relação a esses investimentos que foram feitos pelo IPM em Ribeirão Preto. Para falar sobre esse assunto com a gente, está aqui comigo o economista José Rita Moreira. José, fala para a gente, é realmente um investimento de risco e por que fazer neste momento um investimento de risco e não mais conservador? É importante esclarecer, primeiro, que o IPM é um instituto que ele arrecada dos servidores públicos e tem mais uma parte do governo municipal. Então ele acumula isso para ter um saldo suficiente lá na frente para as aposentadorias. Enquanto esse dinheiro está retido, ele tem que rentabilizar esse dinheiro, ele tem que fazer esse dinheiro crescer. Existem várias formas de fazer isso. Você tem os investimentos mais conservadores, que pagam menos, e aqueles um pouco mais arriscados, que pagam mais. Neste caso, está se discutindo o investimento em fundo de investimento, que é ligado à Bolsa de Valores, e esse investimento, como qualquer outro, como toda a população, se perdeu muito dinheiro no momento como esse, porque tivemos essa questão da coronavírus, tivemos questão de Petrobras e uma série de coisas. Então, houve uma perda generalizada. Isso não quer dizer que essa perda se efetive agora, porque só aconteceria se for resgatar esse dinheiro.
Normalmente esse dinheiro vai permanecer onde está e ele deve recuperar essa perda aí ao longo do ano, talvez no início do próximo ano. Então não se caracteriza uma perda na sua essência, é uma perda momentânea que deve ser recuperada. Mas sim, é um investimento de risco, é uma questão de ver se existe legalidade para se fazer esse tipo de investimento. O Tesouro Direto, por exemplo, seria mais assertivo? O Tesouro Direto é uma boa opção também, ele paga um pouco menos. Tudo que é pré-fixado, ele paga menos, tá? Por quê? Porque aí você não tem risco nenhum, só que paga menos, tipo poupança, por exemplo. Tá? Esse o risco é zero, só que não paga nada. Mas num momento como esse, onde se busca melhores rentabilidades, e acredito que o próprio IPM também está buscando rentabilizar melhor os seus recursos, então talvez uma parcela dos recursos possa ser oferecido ao risco, como foi o caso agora. Então, só que deu azar que caiu justamente no momento em que houve esse reboliço aí na economia, houve perdas, mas essa perda só aconteceria se realmente fosse resgatado hoje o capital. Como ele permanece, eu acredito que mais algum tempo ele possa se recuperar. Muito bem, obrigada, Vinícius. O IPM enviou uma nota aqui para a gente. Resumindo, eles dizem que não reconhece o prejuízo ou perda e sim desvalorização de ativos. Diz também que continua com o mesmo número de cotas em fundos de investimentos, aplicações a médio e em longo prazo.